Ai, ai. Vocês não estavam vendo o link, mas estava agendado e eu não sei por quê. Eu agendei outro agora, aí apareceu. Estranho, né? Não sei dizer o que aconteceu. Vamos lá. Não adianta. Pessoal, eu não marquei ainda uma vista de prova, não sei se a gente precisa marcar, né? Não sei se alguém vai querer discutir alguma coisa da prova. Se alguém tem dúvida também. Opa, Professor, boa noite. boa noite. O senhor vai liberar as respostas das questões da prova para a gente dar uma olhada ou só na vista mesmo? Sim, eu não liberei, né? Eu não lembrava. Peraí. Eu libero, sim. Ah, tá. Que daí a gente dá uma olhada. Acho que. Não sei, mas acho que se liberar as respostas, acho que dá pra gente olhar por lá mesmo. Isso. Tá bom. Eu vou liberar e se tiver dúvida, eu faço assim, eu marco para a semana que vem, eu ponho no final da aula atendimento para dúvidas, né? Se alguém tiver. Mas deixa eu ver, eu vou ver se já aparece para vocês agora. Prova P1 tá aqui. Deixa eu ver como é que faz aqui. Como é que era mesmo? Não é assim, peraí. É de outro jeito, peraí. Fiz besteira. Tá? Errei de novo. É que esqueci de liberar as respostas. Não só a nota, né? Isso, a gente viu só a nota. Instantinho aí você já confere. Tô indo lá. Tem um lugar que é restrição, aparência, opção de revisão. Acho que é aqui. Após a prova, acertos e erros. É isso que vocês precisam ver. Certo? Por que não está deixando? Tem que clicar num lugar aqui, mas não estou achando. Não tá deixando. Feedback. Não é? Estranho. Que não deixa? Aqui. Tentativa, acerto. Ué, tentativa, acerto. Depois do fechamento do questionário. Tá. Deixa eu salvar e ver se vocês veem aí. Professor, Oi? eu acho que você tem que marcar lá a resposta correta depois que você fecha o questionário. Pra gente ver qual que era a resposta certa. Ah, tá. Tentativa acho que não precisa, então. Esquisito, né? Ah, tá. Acho que vai assim, né? Ou não. Tem que deixar tudo assim, né?
Pronto. Tá liberado para vocês verem, tá? Então, o que vocês acham? A gente pode fazer essa vista na semana que vem, tá bom? Beleza, professor. Ótimo. Obrigado, professor. Nada. E vocês veem com calma aí, sem pressa, e depois na semana que vem eu deixo um horário da aula para a gente conversar a respeito. E também, se precisar outro dia, a gente faz no dia que precisar, tá bom? Sim, isso aí não tem problema. O que acharam da prova? Isso é fácil. Complicadinho, pô. Achou? E depende da pessoa, né? Pega uma mais professor. Oi? Essa randomização de questão aí tava pesada, professor. Professor, não tava fácil não, meu. Não tava fácil não. Eu peguei 4 buchas só. É mesmo? Você não é um cara de sorte. Não, mas eu tô brincando. Brincadeira não é isso mesmo, professor. Te dei risada. Tem hora que eu olho assim, caramba, não dei sorte hoje. É que tem questão lá que parece que é mais complicado, mas não sei se é, não. É só o desenho que é mais difícil, assim, mais, né? Mas vejam lá com calma as respostas corretas. Eventualmente pode ser que eu tenha colocado alguma resposta errada também, tá? Porque o número de questões era muito grande, né? E aí isso dificulta, às vezes, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Então pode acontecer de eu ter errado nas respostas lá, tá bom? Aí olhem com calma, na semana que vem eu deixo um horário para a gente conversar e discutir sobre isso. Tá legal? Bom, então vamos à aula de hoje, então? A aula de hoje é ainda antes do projeto, tem esses conceitos de controlabilidade e observabilidade, né? Que é importante aí na representação de modelos no espaço de estados. Então vamos lá. Então o objetivo é conhecer os métodos para avaliar, né, se os sistemas a serem controlados podem ou não ser realimentados, né, por realimentação de estados, naturalmente, e se conhecer a possibilidade também de estimar alguma variável de estado que não esteja disponível no sistema por alguma dificuldade técnica de instalação de um sensor ou dificuldade econômica, de custo do sensor, né? Então a gente pode também saber se o sistema permite ou não a estimação de estados, que vai permitir economizar sensores, por exemplo, ou tornar alguma variável não acessível, acessível. Então, por que se quer saber se um sistema é controlável? Falta um L. Para o controle por realimentação de estados, eu preciso ter acesso a todas as variáveis de estado. Por quê? Porque cada estado ele representa a localização de um polo no sistema, no modelo de espaço de estados, né? Cada polo, a posição de cada polo está associada ao estado do sistema. Então, se eu tiver um sistema com um estado, eu tenho um polo. Esse estado está associado à posição do polo. Se eu tiver 2 estados, 2 polos.
Cada estado corresponde a um polo, e assim sucessivamente. Então, para poder deslocar todos os polos, a posição de todos os polos, eu preciso ter acesso a todos os estados. Então, quando eu tenho acesso a todos os estados, teoricamente eu consigo alterar a dinâmica do sistema, alocando todos os polos nas posições desejadas por meio da realimentação de estados. Então, eu posso colocar todos os polos nas posições que eu queira, seja o sistema de que ordem for. E assim, fazer o sistema atender às especificações dinâmicas, né? Então, se todas as variáveis forem acessíveis, eu chamo esse sistema de completamente controlável. Então, a realimentação de estados, ela é possível de ser implementada se o sistema for completamente controlável. Tá ok? Não adianta eu sair projetando os ganhos de realimentação do estado de um sistema que não é completamente controlável. A não ser que eu saiba que ele não é completamente controlável e quais variáveis que eu consigo controlar, tá? Então aqui, um sistema é completamente controlável se for possível, num dado instante t0, através de um vetor de entradas, alterar o estado inicial x de t0 para um outro estado qualquer, num instante de tempo posterior, dentro de um intervalo de tempo finito. Então, fica claro que para ser controlável é necessário exercer controle sobre todos os estados. Então, a controlabilidade ela depende essencialmente da matriz A e da matriz B do sistema. Por isso, inclusive, que lá no MATLAB, vocês, quando vão fazer a alocação de polos, faz em cima de A e B, né? É a entrada e a matriz do sistema, né? Então, um sistema de ordem n, ele é dito completamente controlável se sua matriz de controlabilidade for de posto pleno. Isso, o que é posto pleno, né? Significa dizer que a matriz de controlabilidade ela deve possuir n linhas linearmente independentes. Quando a matriz é quadrada, que é o nosso caso em geral, né? Nosso caso é sistemas quadrado, né? Matriz quadrada. Então, possuir posto pleno é o mesmo que possuir determinante da matriz de controlabilidade diferente de zero. E como que eu obtenho a matriz de controlabilidade? A matriz de controlabilidade ela é obtida com essa expressão, né? A primeira coluna da matriz é B, a matriz B é a primeira coluna da matriz de controlabilidade. Segunda coluna é a matriz A vezes B. E assim, terceira coluna, A ao quadrado vezes B, até A elevado a n menos 1 vezes B. Desse modo, eu monto a matriz de controlabilidade. Montada a matriz de controlabilidade, calculo o determinante e vejo se é diferente de zero. Se for, ela é de posto pleno. Se é de posto pleno, o sistema é dito completamente controlável. Significa que todos os estados estão acessíveis. Então, antes de realizar o projeto por realimentação de estado, é bom verificar, é conveniente, né? Verificar se o sistema é completamente controlável. Ok? Tranquilos? Sim, professor, está claro. Então, a controlabilidade
ela também pode ser determinada por inspeção da matriz B, isso eu já falei, né, na aula passada, lá de diagonalização, quando o sistema estiver na forma diagonal. Então, quando o sistema está na forma diagonal, basta olhar se a matriz B não tem linhas de zeros. Se ela não tiver nenhuma linha de zeros, o sistema é completamente controlável, mas só vale para o sistema na forma diagonal. Se não tiver na forma diagonal, faz o quê? Calcula a matriz de controlabilidade. Ok? Então vamos a um exemplo. Determine a matriz de controlabilidade do sistema com a equação de estado dada, está aqui, né? E verifique se o mesmo é controlável. Faça a diagonalização, só por aproveitar, né? Do sistema e cheque se a conclusão obtida antes é a mesma, né? Tem que ser, né? Então tá aqui, ó, tem um sistema que foi dado com dois estados e eu quero saber se esse sistema é completamente controlável. Significa dizer o seguinte, eu quero saber se os dois estados desse sistema, x1 e x2, está disponível. Se esses dois estados estão disponíveis. Ok? Então, ou eu diagonalizo e olho a matriz B se não tem linha de zeros, ou eu calculo a matriz de controlabilidade. Então, vamos lá. A matriz de controlabilidade vai ser quem? Primeira coluna é a matriz B. Está aqui a matriz B, está aqui a matriz B repetida. Ok? E a segunda coluna da matriz de controlabilidade é a matriz A vezes a matriz B. Então, está aqui, ó. 1 vezes 1 menos 1 mais, né? 1 vezes menos 2. Então, dá menos 1. 0 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 2, 2. Aqui. Qual é o determinante dessa matriz? 2 menos 2, né? 0. Determinante igual a 0, sendo o sistema de segunda ordem, ou seja, n igual a 2. A ordem é 2. Significa que esse sistema não possui duas linhas linearmente independentes. Que deu 0. Tinha que ser diferente de 0. Portanto, o posto do sistema é menor que sua ordem. Bom, isso aqui é mais formalismo, tá? Matemático, né? Neste caso, o sistema não é completamente controlável. Então, basta calcular o determinante da matriz de controlabilidade. Se ele for igual a 0, não é completamente controlável. Significa dizer que os estados não é acessível. Não são, né? Os estados não são acessíveis. Certo? E, em consequência, o polo associado ao estado que não se tem acesso não pode ser alterado. Ok? Dúvida? O que me deixa em dúvida, professor, às vezes quando a gente fala sobre o sistema ser controlado ou não, é porque a gente sempre olha para a matriz B, né? E a matriz Isso. B, a gente intui que é a entrada, como a entrada influencia nesses estados. Isso. Então, sabe, essa questão, como que está sendo linkado esse ponto de como as entradas estão controlando o funcionamento de todo o estado, com compreender se ele é controlável ou não. Porque assim, ó, se você lembrar lá do laboratório, nós não tivemos aula ainda de alocação de polos, né? Mas a lei de controle foi definida como sendo U igual a quem? Menos K vezes X, não é isso? Sim, sim. U é a variável de entrada do sistema, essa aqui.
e U é menos K vezes os estados. Então, repare que se eu não tiver acesso a qualquer estado, aquela linha que depende daquele estado que não existe, não vai mudar. Entendeu? Entendi. Só que isso não é possível de ver quando o sistema não está na forma diagonal. Quer dizer, para conseguir ver, eu teria que fazer e verificar quais estados não estão acessíveis. Quem diz quais estados não estão acessíveis é quando o sistema está na forma diagonal. Ou quando eu calculo a matriz de controlabilidade e vejo que ela é zero, eu sei que o sistema não é completamente controlável. Nesse caso, ele é de ordem 2 e o posto é menor que 2. Então, eu tenho só um estado acessível aqui. Então, ele não é completamente controlável, mas eu concluí através da matriz de controlabilidade. Ok? Perfeito, professor. Obrigado. Por nada. Agora, a gente pode aproveitar que a gente vai diagonalizar o sistema. Então, vamos lá. Então, para diagonalizar, como é que faz? Acha o polinômio característico, né, do sistema. Então, vamos voltar lá, né, para o sistema. Então, é S menos 1, 0 e S mais 1. S menos 1, 0, S mais 1. Então, o polinômio característico é S menos 1 e S mais 1. Então, tem um polo em 1 e um polo em menos 1. Para cada autovalor, eu encontro um autovetor, né? Então, S1i menos AP1 é igual a 0. Então, substituir o S aqui por 1 e fiz a continha aí, né? Então, ficou 0, menos 1, 0, 1 mais 1, 2, né? Certo? Igual a 0, 0. Então, o que aconteceu? Reparem que esse aqui, aliás, aconteceu na prova da turma errar isso aqui, né? Ó. Primeira coluna aqui deu 0, né? Primeira coluna deu 0. Se deu 0, aí teve aluno que calculou o determinante. Eu não sei por que fez isso. Aqui tem que fazer o quê? 0 P1 menos P21 igual a 0. Eu concluo que P21 é igual a 0, né? Certo? E o P1? P1 desaparece. Se ele desaparece, não depende dele. Se não depende dele, pode ser qualquer. Só não pode ser 0. Entenderam? Então, 1 e 0. Um autovetor. Ok? Depois, para S2 igual a menos 1, repetiu aqui. Deu menos 2, né? Menos 2, P12 menos P22 igual a 0. Então, se esse aqui for 1, o outro vale menos 2. Então, achei aqui. Então, essa aqui é a matriz P que diagonaliza. Calculando a P a menos 1, inversa desta. P a menos 1 AP, está lá. E B' P a menos 1B, olha lá. Tá vendo? Aqui, a gente percebe que a variável, a matriz B é 0 na primeira linha. Certo? Então, se eu não sei se eu representei, só um instantinho, deixa eu pular aqui. Isso, está aqui. Então, ó, a matriz B é 0, o sistema quando está na forma diagonal, a matriz B tem uma linha de zeros. Como essa lei, esse aqui é o U, que é igual a menos K vezes X, repare que eu não tenho o estado, o primeiro estado aqui, o U não vai afetar o primeiro estado. O primeiro estado não vai sair do lugar. Este polo aqui não sai do lugar. Certo? Está multiplicando por 0 aqui, ó. A matriz B é a matriz de entrada. Ela não deixa afetar a primeira variável de estado. Então, significa que esse polo em menos 1
não sai de -1. Já o outro polo que está em 1, esse eu consigo alterar. Então, esse sistema, ele não é completamente controlável. Tem um polo em -1 e o outro polo em 1. Esse polo em -1 não sai do lugar. Agora, esse polo em 1, eu posso mudar ele de lugar. Eu posso levar ele lá para o lado esquerdo se eu quiser. Certo? Eu consigo alterar através da variável de estado x2. Beleza? Então, ele não é completamente controlável, ele é parcialmente controlável, este sistema. Tá claro? Tá sim, professor. Como o que você tinha comentado lá do controle fez sentido agora. Isso aí. Bom, que fechou, né, o assunto. Diagonalizando o sistema. E eu não sei por que ficou essa transparência. Acho que essa transparência se perdeu por aqui, viu? Ficou... Aqui é uma equação, a solução da equação de estado, né? X, φx0, φbu, domínio da frequência. Eu calculei o estado do sistema e repare que deu do sistema na forma diagonal, né? Olha lá, ó, o x1 põe 0 lá, né? Certo? A entrada só afeta a variável, aqui ficou também escrito errado, né? Variável x2 como revelado, pois o sistema na sua forma diagonal, no sistema, pelo sistema na sua forma diagonal. Então, ó, só a variável x2 é afetada pela lei de controle U. A outra não, deu 0. Por isso que eu calculei o estado do sistema para um t maior do que t0. φx0 mais φbu. Eu calculei a parcela que depende da entrada U, naturalmente, né? φbu. Certo? Como tem esse 0 aqui, ó, estado x1 não muda de lugar. Ficou claro, mais claro ainda agora, né? Legal. Muito bom. Do mesmo jeito que nós temos o conceito de controlabilidade, nós temos o conceito de observabilidade. Então, para saber se o sistema é observável, na verdade, para que observável? Né? Para que observar? Para saber se é possível estimar os estados. Eu quero estimar os estados de um sistema e em que os estados, ou algum dos estados, não estejam disponíveis por alguma razão. Então, se um ou mais estados de um sistema pode ou não estar acessível, né? Por impossibilidade de instalar um sensor de medição ou por um problema de custo proibitivo, né? Custo de aquisição muito alto. Então, se o sistema for observável, significa completamente observável, eu posso estimar as variáveis. Se eu puder estimar as variáveis em tempo real, eu não preciso instalar o sensor, então eu posso economizar sensores. Então, esse é um conceito análogo e complementar ao conceito de controlabilidade. Então, quando alguma variável de estado não está acessível, se o sistema for completamente observável, é possível estimar todas as suas variáveis de estado. Nestes casos, se o sistema for controlável, também completamente controlável, o observador pode ser a solução para a implementação de uma realimentação de estados
com os estados oriundos da onde? De um observador, certo? E aí o sistema pode se tornar mais barato. Então, um sistema é dito completamente observável se num dado instante inicial for possível determinar o estado inicial a partir da observação de quem? Da entrada da planta, não a entrada de referência, né? Esse aqui é o esforço de controle, da lei de controle e da saída, em um intervalo de tempo finito a partir do instante inicial. Então, fica claro que para ser observável é necessário que se tenha acesso à saída. Eu preciso da saída para conseguir montar o observador. Assim, além da saída e entrada. Entrada aqui, entendam, esforço de controle. Não é entrada de referência, hein, pessoal? Esse U é sempre esforço de controle. A entrada, no nosso caso, nós usamos a letra R, tá? Tá legal? R de T. R é a entrada de referência. E U é o sinal de esforço, é o que entra na planta. Sinal controlado. A observabilidade, ela depende essencialmente da matriz A, de novo, do sistema, e da matriz de saída, né? Ó. A saída. Matriz C. Então, vamos ver. Da mesma forma lá que no sistema controlável, aqui nós temos o seguinte, um sistema de ordem N é observável se sua matriz de observabilidade MO for de posto pleno. Significa que o determinante da matriz MO tem que ser diferente de zero, que corresponde a ter N linhas linearmente independentes. Né? Então, basta montar a matriz de observabilidade e calcular o seu determinante. Se for diferente de zero, significa que a matriz de observabilidade é de posto pleno, portanto, todos os estados são observáveis. Como se monta a matriz de observabilidade? Primeira linha da matriz é C, matriz C. Segunda linha, C vezes A. Terceira linha, C vezes A ao quadrado. Até C vezes A elevado a N menos 1. Tá? Então, antes de fazer o projeto de um controle por realimentação de estados, é conveniente verificar se o sistema é, além de controlável, observável. Porque se ele for observável, significa possibilidade de economia de sensores ou acesso a alguma variável não acessível por impossibilidade de instalação de um sensor. Mas que no modelo ele é acessível, né? Certo? A observabilidade, a exemplo da controlabilidade, também pode ser determinada por inspeção, só que no caso, por inspeção da matriz C, do sistema na forma diagonal, e nesse caso eu olho se a matriz C não possui colunas de zeros. Se não possuir coluna de zeros, estiver na forma diagonal, então eu vou dizer que o sistema é completamente observável. Quer dizer que é possível estimar todos os estados desse sistema, essa planta. Então aqui, mais um exemplo, né? Determine a matriz de observabilidade do sistema com a equação de estado e dada, né? E verifique se o sistema é mesmo observável. Faça a mesma coisa por diagonalização. Então está aqui o sistema, né? Não está na forma diagonal. Não sei dizer se ele é observável, não sei dizer se é controlável, nada disso.
Agora vamos lá. Observável, né? Então, vou montar a matriz de observabilidade. Então, primeira linha é a matriz C. Está aqui a matriz C. Está aqui. Segunda linha da matriz de observabilidade é C vezes A. Então, 1 vezes menos 1, 0 vezes menos 4. Está aqui, menos 1. 1 vezes 1, 0 vezes menos 1. Está aqui 1. Então, montei a segunda linha, né? Calculo o determinante, deu 1. 1 é diferente de 0. Então, esse sistema ele é completamente observável. Como 1 é determinante da matriz de observabilidade é igual a 1, sendo o sistema de segunda ordem, n igual a 2, significa que esse sistema possui duas linhas linearmente independentes, portanto, o posto do sistema, ou da matriz de observabilidade, é igual à sua ordem. Neste caso, o sistema é completamente observável, significa dizer que é possível estimar todos os seus estados. Então, há possibilidade de economizar sensores, né? O sistema tem dois estados, né? A segunda ordem tem dois estados. Agora, repara que na saída, um dos estados está na saída, o outro não. Mas é possível economizar um sensor, pelo menos, né? Porque não está na saída, os dois, só um deles. Então, eu consigo economizar sensor, sim. Certo? Então, vamos ver. Diagonalizando. Então, calculei o polinômio característico. Ele deu raiz complexa, tá? Mas aí eu achei S1i menos AP1, mesma coisa lá, tá, pessoal? Achei aqui o autovetor P1, 1 e 2J, e o autovetor 2, 1 e menos 2J. Quando é complexo, geralmente é conjugado, né? Então, resulta matriz de transformação, matriz inversa, matriz diagonal. Matriz B'. Então, ó, não tem nenhuma linha de zeros aqui na matriz B, então ele é completamente controlável. E é também o C'. Não deu nenhuma coluna de zeros, então ele é completamente observável. Certo? Então esse sistema é completamente controlável e completamente observável. Então, como a matriz B não apresenta linhas de zeros, completamente controlável. Além disso, a matriz C não possui coluna de zeros, do sistema diagonal, hein? Então é completamente observável. Este é, então, um típico sistema em que será possível realizar o projeto de um controle por realimentação de estado, porque ele é completamente controlável, e no qual poderá ser utilizado, caso necessário, um observador de estados para estimar os estados e assim oferecer uma realimentação de estados obtida do observador, o que pode permitir economizar um sensor ou acessar uma variável de difícil acesso. Não sei se está claro. Tá sim, professor. Aí, deixa eu só pensar. Não sei se isso aqui está corrigido. Bom, se não tiver corrigido, não tem problema. Dá para resolver do mesmo jeito. Só que a conclusão é outra. Então, aqui um exemplo para vocês, tá? E se vocês... Como é que estão de atividades? Muitas atividades?
Ou tá suave? Tem bastante ainda, tem alguns projetos ainda que ficaram para entregar, Tá. como nota de C1, né? Tá bom. Então, vamos combinar o seguinte. Essa atividade aqui, eu estou pedindo para vocês fazerem, mas eu não vou pedir para entregar, tá bom? Parece que vocês estão um pouco com excesso de carga. Então, não precisa enviar, mas eu gostaria que fizesse de qualquer modo, tá? Então, fica como sugestão de estudo, tá? Então, aqui, ó, tem um sistema que é o quê? É um sistema, tem um servomotor aqui, ó, servomotor, tem um redutor, um taco gerador e um sensor de posição. Tem uma redução, né? E um sensor de posição aqui. E tem aqui um amplificador de potência que alimenta o motor. Então, a lei de controle U vai entrar aqui, né? Esse é um sistema, então, que eu posso fazer controle de posição ou de velocidade, né? Então, eu tenho um estado aqui, que pode ser o X1, e tem um outro estado aqui, que é o X2, ou vice-versa, né? Eu não sei com que variáveis que estão feitas aqui. Vocês vão poder pensar um pouquinho. Aqui, ó, está dizendo que é menos 4x1, 0x2, mais 4u. E x2, x'2, 10x1, só 10x1. E o y é igual a x2. Então, acho que é isso aqui. X2, x1. Então, a saída é posição, x2. E a outra variável, x2 é posição e x1 é velocidade. Ao contrário, estava certo. Que droga. Estava certo. Não sei como apaga. Apagador, borracha. É que eu vi pote aqui, não tinha visto antes. Então, x2 é a posição. x2. Isso aí. x1 é a velocidade de saída do taco. x2 é a posição. Então, eu quero saber se esse sistema é ou não completamente controlável e se ele é completamente observável e se é possível economizar sensores. Tá ok? Quais dos dois sensores, né? O que vocês acham? Hã? Ninguém arrisca? Tá vendo? Não. X2 é o VPOT. Pode falar. Eu chutaria, eu arriscaria o taco, né? Porque o VPOT a gente ainda tem porque o VPOT a gente ainda tem a alteração do potencial, o taco está saindo direto do motor. Parece motor, né? Não por essa razão, mas olha, tá vendo que a variável de saída, y, é a posição? X2? Sim, verdade. Como a variável de saída é a posição, x2, e lembra, para montar um observador, eu preciso da saída. Então, não tenho como economizar esta variável, que é a saída y, que eu preciso para montar o observador. Não tem como. Agora, x1 não entra, não está na saída. Então, essa variável, x1, poderia vir do observador.
que é um modelo matemático. Se ela vier do observador, esse acoplamento aqui, ó, do eixo do motor com o eixo do taco gerador e o próprio taco gerador, eu posso tirar. Então, eu posso economizar todo esse acoplamento, que não é barato, não, viu? Custa caro isso aqui. Não o taco em si, né, que é um equipamento pequenininho, mas o acoplamento mecânico é caro, bem caro. Então, isso aqui eu posso economizar. Eu posso estimar esse estado, que é a velocidade, por meio do modelo matemático do observador, que roda em paralelo com a planta real. Vocês vão ver isso, se já não viram, no laboratório, na experiência do sensor virtual de velocidade. Exatamente isso aqui. Ok? Legal, professor, ficou claro. Isso aí. Esse estimador ele é bastante usado em muitas aplicações, né? Aqui, estimando a velocidade do motor CC, né? Que esse motor é com escova, pelo desenho aqui, mas poderia ser um motor brushless lá, motor sem escovas. E ali você também pode estimar a velocidade, evita a instalação de encoder e tudo mais. Claro que não é simples de ser feito, né? O algoritmo é pesado, né, de rodar, mas funciona, é um observador de status. Vocês vão ver que o nosso lá funciona muito bem, porque é um motor de corrente contínua convencional, né? Funciona muito bem. Vocês vão ver lá no laboratório. Ok? Isso aí, por hoje. Controlabilidade e observabilidade. Aí na próxima semana, então, a gente continua começa então a realimentação de estados, o projeto, e no final da aula eu deixo para tirar dúvidas sobre a prova P1. Eu vou marcar então vista de prova no final da próxima aula. Tipo, das 10 até 10h30, fica para isso. Tá bom? Professor, eu cheguei Professor. vai ter a correção das questões disponibilizadas ou vai ser só nessa vista? Não entendi, desculpe, não ouvi direito. Vai ter a correção das questões da prova só para quem pedir vista? Tem que pedir? Coisa assim? Eu cheguei um pouquinho depois da aula. Não precisa pedir vista. A ideia aqui é, eventualmente, se você tiver alguma dúvida, como resolve, ou se a resposta minha está errada, qualquer coisa, você vai me avisar. Se você tiver dúvida, eu vou tentar tirar a dúvida, a sua dúvida, né, de solução da prova em si. Agora, se você se achar que minha resolução está errada, você vai me falar, eu vou olhar depois com calma, eu vou resolver, e eventualmente pode ser que eu esteja errado mesmo. Eu corrijo lá e já atualizo, entendeu? Beleza, professor. Agora, assim, o disponibilizar gabarito, essas coisas, não. Isso não vai ter, mas eu posso tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, como resolve, como não resolve. Isso eu posso falar na hora com cada um individualmente. Não precisa pedir vista. Eu vou marcar das 10 às 10h30, mas se precisar estender para outro dia, a gente faz no outro dia também. Tá bom? Não tem pressa. Eu vou ficar à disposição para tirar todas as dúvidas, tá? Obrigado. Nada. Então é isso. Beleza, professor, obrigado pela aula. Por nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, professor, tirou uma dúvida aqui.
Sobre outra questão. Eu estou precisando estudar algumas coisas sobre lógica fuzzy e rede neural. Você sabe me indicar alguma coisa? Poderia me indicar alguma coisa? Lógica fuzzy, rede neural? Posso sim. Lógica fuzzy. Quem está falando aí é o Vinícius? Isso. O Vinícius, eu vou pegar Santos Barbosa. Estou anotando teu nome aqui, para eu não esquecer. Eu te passo no chat depois, como é que chama? No chat do Moodle, pode ser? Combinado, senhor. Ficar muito agradecido. Lógica fuzzy e rede neural. Que eu peguei algumas coisas para estudar, mas estava bem mais avançado pro meu nível, né? Aí eu queria algo um pouco mais beginner. Sei. Talvez. Tá bom, eu vou dar uma olhada. Aquela apostilinha do laboratório, você achou que é pouquinho, muito fraquinho ou você não lembra? Eu preciso ver mais. Sabe o roteiro da lógica fuzzy? Aham. Não sei se você chegou a pegar na época e olhar com calma. Vou dar uma revisada nela também. Tá, mas de qualquer modo, eu vou olhar alguma literatura aí que não seja muito pesada para tentar encontrar alguma aí, tá? Te indico. Combinado, senhor. Por nada. Muito obrigado, tá? Por nada. Até mais. Até mais. Boa noite. Boa noite.